Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Respiron em cima de uma dúvida que eu encontrei aqui no YouTube. Então, em um dos canais aqui do YouTube que fala sobre fisioterapia, esse canal aqui ele fala sobre fisioterapia geral, tá? Não é um canal onde fala especificamente de fisioterapia respiratória. Então, um dos vídeos lá eu encontrei a seguinte dúvida. O Respiron é bom ou ruim para quem tem DPOC, já que existe o aprisionamento aéreo. Primeiro aspecto aí, tá? Não é todo paciente com DPOC que vai ter o aprisionamento aéreo. Esse exercício não ajudaria a inflar mais, piorando? Aqui eu entendi que na cabeça dela, ela acha que um exercício com Respiron vai inflar mais o pulmão do paciente e aumentar o aprisionamento aéreo, tá? Essa dúvida é uma dúvida extremamente interessante, sabe? É uma questão, assim, que a maioria das pessoas tem isso na cabeça, inclusive profissionais da área, tá? Então, um colega lá do canal em questão, onde eu vi essa dúvida, ele fala, realmente, o Respiron não é totalmente indicado para quem tem DPOC, mas pode ser um aliado para o treinamento da respiração diafragmática em pacientes com DPOC. Somente não usar com intensidade, sem se preocupar com a elevação das 3 bolinhas. Alguns profissionais pedem para virar o aparelho de ponta cabeça e assoprar as bolinhas, para a bolinha subir, né? Poderão, assim, ajudar na DPOC, mas os mais indicados são flutter, espirômetros com válvula de pique, tá? Vamos ver essa questão aí, como fica. Então, primeiro, tá? Para a gente pensar nisso, a gente precisa, primeiro ponto, entender que não é todo paciente com DPOC que evolui para o aprisionamento aéreo. E se evoluir, não é apenas um paciente com DPOC que evolui para o aprisionamento aéreo. Por quê? Já vou explicar para vocês, eu vou pegar um site, não vou pegar artigo da PubMed nesse vídeo aqui, nada, justamente porque a dúvida partiu de uma possível paciente, acredito que ela ou alguém da família dela deva ter a doença pulmonar obstrutiva crônica, e ela está com essa dúvida. Então, olha só o que eu achei aqui, fazendo uma busca no Google, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui nesse site, ele fala sobre a fisiopatologia da DPOC, e aqui, nessa parte que ele fala, limitação do fluxo de ar. Então, as características fisiopatológicas, a característica fisiopatológica primordial da DPOC é a limitação do fluxo aéreo provocada por estreitamento e ou obstrução das vias aéreas respiratórias, perda de retração elástica ou ambas. Então, o estreitamento e obstrução das vias aéreas são causados por inflamação mediada pela hipersecreção de muco, tamponamento de muco, espasmos brônquicos, fibrose peribrônquica e remodelação das pequenas vias aéreas, ou uma combinação desses mecanismos, tá certo? Então, entenderam aqui? Então, esse estreitamento e obstrução das vias aéreas, eles estão envolvidos a uma característica do parênquima pulmonar. Primeiro aspecto que eu coloco para vocês nesse vídeo. Aqui ele está falando, estreitamento e obstrução das vias aéreas são causados por inflamação mediada pela hipersecreção. Respiron pode controlar a inflamação? Um questionamento. Responde aí para mim nos comentários. Outro aspecto que ocasiona a obstrução ou estreitamento das vias aéreas é a hipersecreção de muco. Respiron não causa isso, tá? Tamponamento de muco? Também não. Espasmo brônquico, tá? Também não vejo a possibilidade do Respiron ocasionar espasmo brônquico, tá? Já que eu vou justificar isso para vocês. Fibrose peribrônquica e remodelação das pequenas vias aéreas. Ou uma combinação desses fatores, tá? Então, a remodelação das pequenas vias aéreas também não, tá? Por quê? Então, vamos lá. Então, assim, o primeiro aspecto que a gente tem que entender
é que Respiron é um dispositivo que tem atuação muscular. Ele não é um dispositivo que vai ter atuação no parênquima. Então, por exemplo, remodelação de pequenas vias aéreas, que vai ocasionar o estreitamento dessas pequenas vias aéreas, a gente combate com o broncodilatador. Processo inflamatório, que pode ocasionar obstrução e estreitamento de vias aéreas, é combatido com anti-inflamatório. Outros aspectos que ele cita nesse texto. Então, fibrose peribrônquica, isso não vai ter alteração com o Respiron. Tamponamento de muco, também não. Agora, o que existe na cabeça das pessoas? Que o fato de pegar um dispositivo como o Respiron e fazer isso daqui, chroma aqui acho que está atrapalhando vocês a verem aí, né? Acha-se que vai aumentar esse aprisionamento aéreo ou vai aumentar a obstrução. A obstrução, ela é ocasionada por uma dificuldade na inspiração, tá? E isso, teoricamente, pode sim vir a ocasionar uma dificuldade inspiratória, mas no sentido de defasagem da contração do músculo inspiratório. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, a via aérea que foi colabada, que foi estreitada, é a mesma via aérea que o ar entra. Logo, se houve esse estreitamento, né, esse tendência ao colabamento, o ar ele vai ser dificultado para entrar. O primeiro aspecto é isso. Aí eu já queria fazer alguma ressalva sobre o uso do Respiron. Você controla a carga que você usa no Respiron? Não controla. Vocês viram que eu li o comentário do colega fisioterapeuta nesse outro canal, que ele fala, não se preocupar em elevar as 3 bolinhas, mas ainda que, se eu elevo uma bolinha, primeiro que eu não sei a carga que eu estou elevando, segundo aspecto, eu não sei qual é o fluxo de ar que eu estou determinando. Eu acho que essa é a grande questão. O aprisionamento aéreo, ele é ocasionado por conta de alteração no parênquima, ponto. Essas alterações podem ser essas que eu citei, ou uma outra que eu citei um pouco no início daquele texto que eu li, que seria a destruição do parênquima, né? Deixa eu ver como que ele coloca no texto aqui. Perda de retração elástica, né? Perda de retração elástica ou ambas. A perda de retração elástica, ela pode acontecer quando você tem um enfisema já instituído ou parte do tecido que passou por várias inflamações, ele tende a ter uma perda da retração elástica. Processos infecciosos ao longo do tempo traz uma perda da retração elástica e, por vezes, isso acaba gerando uma outra doença, que é a bronquiectasia. Aprisionamento aéreo pode acontecer por perda de retração elástica e a instauração do enfisema em si, e também esses processos aí inflamatórios que a gente falou, tá? Isso vai dificultar a saída do ar? Perfeito, vai dificultar. A médio e longo prazo, gera uma dificuldade na entrada do ar. Isso porque, se esse aprisionamento aéreo for aumentando ao longo do tempo, o que existe? Os músculos que estão entre as costelas, eles passam a ter uma distensão, já que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu acessar a página aqui. Então, ó, esse daqui são é o gradil costal, os arcos das costelas, tá? Em um lado você está vendo o gradil costal de frente e o outro você está vendo de lado. O que acontece no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Essas últimas regiões aqui, ó, dessas últimas costelas, é o que a gente chama de zona de aposição, tá? Se esse aprisionamento aéreo for aumentando ao longo do tempo, esses espaços entre as costelas, eles vão aumentando de tamanho. Se eles forem aumentando de tamanho, os músculos inspiratórios vão perdendo força, eles vão se distendendo. Então, esse é um aspecto ruim
do aprisionamento aéreo. Isso é que a gente chama de hiperinsuflação. Aprisionamento aéreo leva à hiperinsuflação, isso leva à redução de tração do músculo inspiratório. Já quando a gente está falando em todo o processo expiratório, que é o que ele fala lá, que existe o uso de flutter, o uso de PIP, tá? O uso de flutter, por exemplo, o flutter é um dispositivo de sopro que ele se assemelha ao shaker. Ele favorece, ele traz uma força de contração na expiração. Porém, tanto o flutter quanto o shaker, eles são dispositivos que eles não têm atuação direta no parênquima pulmonar. São dispositivos com alteração no músculo. Eles excitam o músculo. Não é coerente pensar que a excitação ou estímulo no músculo expiratório vai trazer alguma alteração no parênquima pulmonar. Eu não vejo essa relação. Apesar disso, às vezes me parece até que isso é um senso comum na cabeça das pessoas, mas eu não vejo essa relação. Tô querendo dizer que o treino expiratório ele não convém? Não estou falando isso. A partir do momento que você vê que esse paciente tem uma pressão expiratória máxima reduzida, você tem que empregar um treino expiratório, sim. Mas, no geral, esses pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, eles acabam desenvolvendo uma força maior no músculo expiratório. Por quê? Justamente porque eles têm essa dificuldade oriunda do aprisionamento aéreo em exalar o ar. Eu acabei de mostrar para vocês, essa dificuldade do aprisionamento aéreo, ela é oriunda de alterações do parênquima, tá? Então, não é essa conduta de trazer esse treino expiratório, ou uso de dispositivos, como até mesmo inverter o respiron aqui de ponta cabeça, que vai trazer um diferencial, tendo em vista que a causa do aprisionamento aéreo ela está mais relacionada à alteração do parênquima pulmonar. Agora, quando a gente está falando em recursos como PIP, aí é outra história. Principalmente se essa PIP for uma PIP aplicada por um ventilador não invasivo. Aí é outra história. Isso sim acaba sendo benéfico, tá? Eu, particularmente, trabalho muito com o ventilador não invasivo. Então, essa situação da hiperinsuflação, que é gerada aí por essas alterações do parênquima, gera uma condição na doença pulmonar obstrutiva crônica que a gente chama de autoPIP, tá? A hiperinsuflação, aliás, o aprisionamento aéreo origina autoPIP, e isso origina a hiperinsuflação. AutoPIP, o que é? Faça o experimento aí, você que está me vendo, puxa o ar e solta metade desse ar que você puxou. Puxa mais ar e solta metade. Puxa mais ar e solta metade, e assim sucessivamente. Então, eu puxei isso daqui, soltei metade. Puxei isso, soltei metade. Faz isso e escreve aqui nos comentários qual é a sua sensação. Eu vou esperar. Fez? Escreveu? Pois é essa sensação que um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica tem. Isso é autoPIP. Ah, agora eu entendi! Tá? Agora, ainda assim, existe a confusão na sua cabeça. Poxa, não entendi ainda. Calma que também o vídeo não terminou, tá? Eu preciso saber se você sentiu na pele a sensação de um paciente com DPOC e se as coisas estão claras até aqui. Perfeito? Tá claro? Se não, escreve. Agora, todo esse processo que eu falei para vocês, tá? Da autoPIP, da hiperinsuflação, lembra que eu falei que isso passa a gerar um aumento no espaço desses arcos intercostais?
Estão lembrados? Eu falei para você, vai gerar um aumento no espaço desses arcos intercostais. Por quê? Porque um dos músculos com função inspiratória passa a se distender, se alongar. Todo músculo que passa a ficar alongado é um músculo que perdeu força. E é por isso que o paciente passa a não ter mais capacidade de inspirar. É por isso. O que existe de bacana que eu acho muito interessante? Primeiro, as manobras de compressão e descompressão aplicadas nessa região das últimas costelas, tá? Quando a gente aplica a manobra de compressão e descompressão nessas últimas costelas, a gente traz mobilidade para essas costelas. A gente traz mobilidade. O fato do aumento do espaço entre esses arcos intercostais faz com que o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica perca mobilidade. Agora, vamos voltar lá no comentário do nosso colega fisioterapeuta lá no vídeo que eu vi de sugestão. Ele fala que o Respiron ele pode ser um aliado para o treino da respiração diafragmática. Bolas, se a gente tem um músculo que ele está se esticando, isso vai fazer com que esse paciente perca a mobilidade das costelas? Será que é coerente essas coisas? Eu fazer um treino de respiração em articulações que estão sem mobilidade. Isso é um princípio básico do treinamento, que fala que para promovermos um treino, em qualquer parte do corpo, as estruturas têm que estar com mobilidade. E quando a gente fala na fisioterapia respiratória, na questão do gradil costal, a gente está lidando com 32 articulações. Mas ainda não acabou essa questão, tá? Aqui eu dei um geralzão sobre a questão anatômica. No primeiro, voltando aqui na primeira página que eu mostrei para vocês, então, esse daqui eu acho que é o grande fator que a gente tem que pensar no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica e o Respiron, que é a limitação de fluxo de ar. Limitação de fluxo de ar. Tá? Então, a limitação de fluxo de ar é uma característica fisiopatológica primordial da doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso é primordial. E a gente precisa, eu sempre bato nessa tecla, tá? Que antes da gente pensar em indicar o recurso, a gente tem que primeiro entender o recurso e entender a doença. A base primordial, o primordial ali, não é nem você saber que a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela ocasiona aprisionamento aéreo, até porque eu falei para vocês no começo do vídeo, o aprisionamento aéreo não é com todo o paciente, logo, ela não é uma característica primordial, ela não é uma característica primordial. A característica primordial, vocês viram ali, é a limitação de fluxo aéreo. E esse sujeito aqui, o Respiron, ele é um aparelho que funciona mediante restrição de fluxo de ar. Ele é um aparelho que funciona mediante restrição de fluxo de ar. Agora, vamos ver especificamente qual a definição de fluxo de ar de acordo com a física? Vamos lá. Então, aqui, para a física, o que significa fluxo, tá? Nesse contexto, o fluxo é a quantidade de uma grandeza que atravessa uma superfície por unidade de tempo. Segundo essa definição, o fluxo resultante é um vetor, cuja norma é igual à taxa temporal a qual a superfície é atravessada, e cuja direção é normal à superfície considerada. O que ele está querendo dizer aqui? Que quanto maior o diâmetro de uma estrutura, maior vai ser o fluxo. Essa estrutura a qual nós nos referimos é a via aérea. O que a gente viu no começo do vídeo? Tá? Que o aprisionamento aéreo, primeiro, que o aprisionamento aéreo não é característica primordial da doença pulmonar obstrutiva crônica, mas o aprisionamento aéreo é causado por redução
na retração, por conta da retração do tecido elástico, o aprisionamento aéreo também é ocasionado por conta de processo inflamatório. Isso ocasiona o quê? Um estreitamento da via aérea. Estreitamento da via aérea, o paciente inspira, ele tem uma dificuldade de retirar o ar, seja por causa da perda de tecido elástico ou por conta da própria inflamação, tá? Em tese, de uma forma bem simples, e que é o que eu explico para os pacientes e para os estudantes e profissionais que eu dou consultoria, é que a via aérea se estreita. A via aérea, que o normal seria um calibre desse, ela tem um calibre desse. Agora, qual que é a função, por exemplo, do broncodilatador? O broncodilatador é abrir a via aérea. Essa é a função. O broncodilatador, ele faz com que você reduza a autopip. Logo, você tem uma amenização aí no aprisionamento aéreo. Outros aspectos que reduzem, outros recursos que reduzem a autopip é o quê? Power Brief, ventilador mecânico não invasivo, mas não o Respiron, tá? Respiron não. Como que seria esse processo que o Power Brief pode favorecer? O Power Brief, na doença pulmonar obstrutiva crônica, se for uma doença pulmonar obstrutiva crônica muito avançada, a gente não vê hipertrofia diafragmática, mas a gente tem hipertrofia dos intercostais externos, que são os músculos responsáveis pela abertura do gradil costal, a abertura que existe entre as costelas. Lembra que eu falei para vocês que num paciente com DPOC, que tem um aprisionamento aéreo grande, que leva a uma hiperinsuflação, o gradil costal, o espaço entre as costelas, ele está aumentado. Eu falei para vocês mais ou menos isso em algum ponto do vídeo. O Power Brief, favorecendo a hipertrofia desse músculo, ele traz uma perspectiva de você conseguir inalar uma quantidade maior de ar pela hipertrofia desses músculos. Isso, é claro, vai depender da complexidade do paciente. Se for um paciente com DPOC muito hiperinsuflado, aí o Power Brief não vai dar conta. Respiron, ele favorece a hipertrofia? Não, não favorece. Porém, existe um artigo que foi escrito aqui em uma das universidades de Curitiba, que eles avaliaram uma melhora acentuada em pacientes na pressão inspiratória, mas não na atividade funcional de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, quando eles associaram o Respiron a manobras de compressão e descompressão. Mas nunca li nada que diga que o Respiron, ele altera a autopip ou promove a hipertrofia diafragmática. Eu nunca vi. De modo geral, o Respiron, ele vai aumentar o aprisionamento aéreo? Não, porque isso é um agente ocasionado por alterações no parênquima pulmonar. Respiron é um dispositivo que vai favorecer a contração do músculo inspiratório e favorecer a inspiração profunda. Agora, para a gente pensar na indicação do Respiron na doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente precisa pensar na característica primordial da doença, que a característica primordial da doença é a limitação de fluxo de ar. Tá joia? Carlos, qual que é a sua opinião? Minha opinião, eu particularmente não uso o Respiron em nenhum paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Nenhum. Muito menos paciente com asma. Porque pelas características da asma, também existe possibilidade do desenvolvimento de aprisionamento aéreo, essas questões que são análogas à DPOC, apesar de serem doenças diferentes, tá? Se é um paciente com doença obstrutiva, eu trabalho preferencialmente com o Power Brief. Não condeno ou critico aquele profissional que utiliza o Respiron nessas doenças, sem problema nenhum. Passei a minha visão para vocês nesse vídeo, expliquei essas questões, que do meu ponto de vista não foram bem explicadas lá no canal desse outro fisioterapeuta.
Talvez até por isso ficou um vídeo um pouco longo. Provavelmente, isso não foi elucidado por completo ainda para você que está vendo. Até porque, assim, é bastante coisa, né? Quer queira, quer não, é bastante coisa. Agora, independente da sua posição quanto ao uso dos aparelhos, isso não tem problema nenhum, tá? Se a sua opinião hoje você enxerga o Respiron como um possível recurso para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, beleza. Entendeu? Se algum dia você mudar de opinião, beleza também, sem problema nenhum. Isso vale para mim também, tá? A fisioterapia, como ciência, ela permite isso, tá? Não existe certo ou errado. Existe sim, a gente entendeu o porquê que está fazendo as coisas, tá? O porquê. Agora, seja você uma pessoa que opta pelo Power Brief ou o Respiron, o que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo? O link do site Treinamento Respiratório, que lá nós comercializamos os aparelhos de treinamento muscular e respiratório e também outros produtos de cuidados com a saúde. Então, no primeiro link que vai ficar, no link que vai ficar no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link para você, clicando lá, você vai ser direcionado ao site de treinamento respiratório. Na descrição desse vídeo, no primeiro link, vai ser o link da nossa página na Hotmart, onde lá você pode acessar os nossos e-books, videoaulas, cursos, etc. Tá joia? Dúvidas, deixem aqui nos comentários, que eu respondo todas. Peço para você que deixe o seu gostinho no vídeo aí, tá? Se não gostou do vídeo, tudo bem, deixa o seu dislike, né? O dedinho para baixo, sem problema nenhum. Se achar que vale a pena, também faça a sua inscrição e ative o sininho das notificações. Tá joia? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.